Olá, meus amigos do canal Conversa de Violonista. Aqui voltamos, né, atividades do canal no meio entre Natal e o Ano Novo, mas para oferecer um agradecimento a vocês, uma espécie de presente de Natal nesse vídeo, é um comentário que já foi prometido algumas semanas atrás. No último vídeo do canal eu tinha ficado de comentar um conceito muito interessante a respeito de escolas instrumentais vindas deste texto aqui, deste livro, exatamente desse livro aqui, A Dinâmica do Violinista, de Carlos Ramos Mejia, que é um professor de violino argentino. Não tenho encontrado grandes menções a esse violinista, mas esse livro que eu ganhei do espólio da minha professora, Maria das Graças Lima, ela me doou recentemente alguns textos bastante interessantes, e entre esses textos muito interessantes eu estou fixo recentemente neste livro em particular e estou trazendo o resultado das minhas leituras a vocês nesse intervalo entre o Natal e o Ano Novo. Espero que vocês aproveitem bastante. Eu quero agradecer o apoio de todos ao canal. Nós estamos chegando a quase 5 mil inscritos, estamos com 4.900 e alguma coisa de inscrições, e isso se deve muito ao carinho e à generosidade de vocês em reconhecer que o acervo deixado aqui neste canal, esse acervo de aulas, né, sobre vários tópicos relacionados ao violão, pode ter algum fundamento, pode ter algum interesse, pode ajudar de alguma maneira todas as pessoas que entendem o violão como algo além do puro e desinteressado entretenimento, né? Nada contra o puro e desinteressado entretenimento, mas o entretenimento também é baseado em alguma coisa que é um pouco além disso. Música é trabalho, música é estudo, é um ramo do conhecimento, portanto a gente precisa disponibilizar alguns fundamentos desse conhecimento para o maior número possível de pessoas, e esse é o objetivo do canal Conversa de Violonista. Eu estou com a palavra violinista aqui porque a gente está trabalhando em cima desse texto, né? A premissa básica do canal, se vocês forem olhar os vídeos, todos os vídeos que compõem esse canal, parte dessa é evidente, né, de que o violão é um instrumento que precisa ser conhecido, né, de que existe um fundamento de conhecimento para aquilo que é feito com o instrumento, mas tem uma outra premissa bastante importante também que eu queria que vocês mantivessem em mente. É aquela que parte da ideia de que o violão é um capítulo dentro de um grande contexto, né, que nós poderíamos chamar de música instrumental. Tá? A música instrumental que nós chamaríamos de música erudita, uma afirmação bastante problemática que a gente usa sempre no sentido provisório, né? Mas você tem, o violão te dá essa opção de seguir o caminho dentro da música erudita ou dentro da música popular. E tudo isso está dentro de um contexto maior chamado cultura, quer dizer, na verdade, antes de vir a cultura tem também as outras artes, né? Que a música é uma forma de arte da qual faz parte também o cinema, a pintura, as artes plásticas, a literatura, o teatro, né? Que é uma arte bastante próxima de nós, por ser uma arte da performance também, uma arte que acontece em tempo real, né? Uma arte que conta com o momento presente para que se manifeste, né? E dentro da arte nós temos então esse movimento da cultura, do qual faz parte também a ciência, a tecnologia, as diversas categorias do conhecimento humano, né? Então a gente pode e deve, na verdade, estabelecer relações bastante fluidas entre esses diversos ramos do conhecimento, tá? Senão a nossa experiência musical e a nossa experiência violonística em particular se torna muito empobrecida, né? Eu acho que eu estou com filhos pequenos agora, estou derivando muito do que eu sei em relação ao violão, do que eu tenho pensado nas minhas aulas, essa grande reciclagem constante que todo profissional precisa fazer, né? Essa ideia de que ser adulto é se mover na direção do desconhecido. Uma criança muito nova ou uma criança um pouco mais velha, insegura, tem medo do desconhecido, ela não tem muito controle de si própria para que ela possa se posicionar em frente a alguma coisa que ela não conhece, né? E esse grande temor que nós temos presenciado ultimamente, a pandemia do coronavírus tem evidenciado, tem aprofundado essa situação, né? O temor das vacinas, o temor da ciência, o temor dos testes, né? O temor de práticas de isolamento, práticas de uso de máscaras, que a gente não sabe muito bem, quer dizer, não é muito intuitivo como que essas coisas podem nos auxiliar e ajudar a gente a passar por essa fase com menos mortes, com menos prejuízos, né? Não é nada intuitivo porque é desconhecido. O que cura isso é exatamente esse hábito, né? Tá sempre se movendo na direção daquilo que a gente não conhece, sempre se movendo na direção de alguma coisa que não é exatamente a nossa zona de conforto, né? Não é aquele lugar das coisas reconhecíveis e familiares.
E daí vem a importância da arte, do cultivo, do contato da gente com a obra de arte, porque assim, quando a gente escuta uma música só, ou um tipo de música só durante muito tempo, vem aquele ranço, né? Aquela coisa, puxa, mas eu já ouvi isso, eu já conheço isso já. Claro que uma mesma música você pode ouvir centenas de vezes que vai encontrar coisas diferentes nela, mas talvez para encontrar coisas diferentes no repertório que você conhece, é preciso desenvolver o hábito de ouvir repertórios que você não conhece, ou talvez não gostasse, se não tivesse uma escuta um pouco mais atenta e informada. Do ponto de vista da escuta e do convívio com gêneros musicais e obras de artes diferentes, a gente poderia estender esse assunto durante muito tempo. Mas nesse vídeo especificamente eu quero falar da técnica, né? De como que uma leitura de um livro que aparentemente não teria nada a ver com o violão pode nutrir a nossa experiência violonística de uma forma impressionante, de uma forma muito, muito rica. É um vídeo curto, eu não vou ter tempo de falar totalmente assim sobre esse livro, estou falando basicamente das premissas básicas, né? Mas a gente vai poder enriquecer um pouco da nossa experiência, certo? O livro, então, A Dinâmica do Violinista, de Carlos Maria Ramos Mejia, é um livro que foi publicado em 1947, a introdução dele está datada de 1946. É o meio do caminho do período em que Emílio Pujol publica o seu Escuela de la Guitarra, né? O Emílio Pujol começa a publicação do Escuela de la Guitarra, o primeiro volume em 1933, e vai concluir essa publicação só já próximo aos anos 70. No meio do caminho está ali a publicação do Carlos Mejia, né? Também pela Ricord, a mesma editora, e é um texto bastante instigante que eu vi citado muito poucas vezes. Eu já participei de bancas de mestrado e de TCCs em performance com violinistas, tem alguma aproximação com o violinista Luiz Amato, da Unesp, com o Renato Bandel, professor de viola da Unicamp, e são pessoas maravilhosas assim, que têm me descortinado universos em relação à técnica do violino e da viola. Mas esse nome realmente me foge da cabeça. Eu teria que consultar o Marcus Held, né, para saber a opinião dele a respeito deste teórico do violino em particular, deste pedagogo do violino em particular. Ele faz uma afirmação neste texto que embasa meio que toda a busca que ele empreende em relação a uma boa técnica violinística, uma afirmação que é bastante polêmica, eu acho, bastante forte, né? Ele diz que só existem duas escolas de violino, uma boa e uma ruim, né? Só existem duas escolas de violino, a boa e a ruim. E a escola boa, ou as boas escolas de violino, se dividem também em duas. Aquelas que são baseadas em um conhecimento científico da ergonomia do ser humano, e aquelas que são baseadas em uma imitação mais ou menos correta do estilo de execução de alguns intérpretes de excelência. Vamos meditar um tempo a respeito dessa definição do Carlos Mejia, né? E verificar como é que o conhecimento que nós próprios temos das escolas, vamos dizer assim, de violão, tá? É muito importante dizer que o violão é um instrumento tardio, não? Cuidado também com essa expressão. Tardio aqui significa que ele vai chegar um pouco atrasado na grade curricular dos conservatórios de música, que foram fundados a partir da Revolução Francesa e desenharam completamente a maneira como a formação musical acontece até hoje, né? Não foi só o regime democrático presidencialista que nasceu na época da Revolução Francesa, já tinha sido teorizado muito antes, mas ele se consolidou politicamente foi se consolidando, né, politicamente a partir da Revolução Francesa. Esse processo é irmão e contemporâneo, né, ao estabelecimento do que a gente chama de conservatórios de música. E o violão foi fazer parte dos conservatórios de música somente muito mais tarde. No início, os conservatórios eram provedores de instrumentistas para a orquestra sinfônica. E os instrumentos que reinavam nesses conservatórios, talvez por causa da sua praticidade, do acesso a notas, repertórios, né, e efeitos musicais, e o próprio acesso à possibilidade de brincar com a linguagem musical, né, esses instrumentos eram basicamente o piano e a orquestra sinfônica, né, e os instrumentos que nutriam, que alimentavam essa orquestra sinfônica. Em relação a essa construção daquilo que significa aprender um instrumento musical, o violão é um instrumento tardio. E o resultado disso é que a gente tem muitas tentativas de estabelecer princípios gerais antes do estabelecimento de conservatórios. Alguns tratados de música são bastante interessantes justamente por farejarem antecipadamente essa necessidade de embasar o conhecimento intuitivo com alguma noção científica de como funciona o instrumento e como funcionam as mãos do instrumentista. É o caso dos tratados que nos servem até hoje. Fernando Sor, Dionísio Aguado,
Mas também é o caso de algumas propostas metodológicas que não têm seus fundamentos muito explícitos, como por exemplo o método apócrifo já de Matteo Carcassi, né? O método de Matteo Carcassi não existe, né? Ele é quase que uma coletânea que já foi extremamente adulterada de exercícios de teoria musical, e aí vem a parte interessante, algumas peças que são escritas com o objetivo de desenvolver habilidades específicas, ou seja, o conceito moderno de estudos. Muito mais adequado à nossa noção moderna de estudos do que os estudos de Fernando Sor, por exemplo, que são quase pretextos para se escrever uma música interessante para o violão, né? No caso do Matteo Carcassi, então, nós não temos muito acesso ao pensamento explícito dele, como temos em relação ao Fernando Sor. Mas, de qualquer maneira, esses dois tipos de tratados musicais, eles têm mais ou menos a mesma intenção, que é reunir de maneira explícita, de maneira clara, seja através de peças escritas, seja através de textos filosóficos, quase, a respeito do que é tocar violão, o pensamento musical daquele autor que está escrevendo, né? Isso se aprofunda um pouco com o que a gente poderia chamar talvez de uma escola de Tárrega. Ela tem algumas características específicas que eu não vou entrar no mérito neste vídeo, tem outros vídeos aqui no canal que comentam isso, mas a escola de Tárrega não foi realmente compilada pelo próprio Tárrega. Nós precisamos de um apóstolo do Tárrega para compilar esse exercício, que foi justamente o Emílio Pujol. Não é à toa que o tratado do Emílio Pujol surge quase que contemporâneo a esse do Carlos Mejía. A concepção é basicamente, assim, não vou dizer que seja semelhante, mas a gente encontra alguns pontos de contato. O principal deles é essa ideia de racionalização e um estudo a partir de uma concepção fisiológica da natureza humana e de como que essa concepção fisiológica pode determinar o que vai ser feito em termos de exercícios práticos para que se aprenda a tocar violão, tá? Eu vou dar um exemplo, tá? Tem um exercício aqui no livro do Carlos Mejía, que é uma coisa bastante interessante. Eu não vou saber agora, talvez eu encontre aqui agora, não sei se vocês vão ter tanto interesse nisso, né? Mas esse livro está disponível para ser baixado no script.com, tá? E eu encontrei também vamos dizer assim, um artigo que usa esse texto bastante, de autoria de Egon Francisco de Matos. Olha que interessante. O Egon Francisco de Matos é um excelente violinista brasileiro que estudou nos Estados Unidos e trouxe muitas ideias dos Estados Unidos para cá em relação à escola do violino, né? E ele é interessante, é um artigo que comenta bastante esse texto. Eu vou colocar o link desse artigo aqui na descrição do vídeo, tá? Ele comenta bastante bem esse texto do Carlos Mejía, inclusive defendendo a abolição completa do uso da espaleira. Enfim, tem algumas tecnicalidades, né, assim, em relação à técnica de violino. Mas ele tem, ele é praticamente o único artigo que eu vi falar tanto assim do Carlos Mejía, e nada muito específico em relação a ele também. O Mejía escreve um exercício que é bastante interessante. Ele escreve notas que correspondem no violino mais ou menos a essas notas aqui no violão. O que ele está querendo basicamente é que se coloque os dedos numa posição, tá? Em que cada dedo fique em um semitom específico do violino, porque no violino tem casas, não podemos falar em casas, mas ele quer que se afine muito bem essas notas, né? Cada dedo em um semitom e uma corda diferente, tá? Então os dedos dos violinos ficariam mais ou menos posicionados dessa maneira. A gente teria, se tivesse que estender, né, fazer alguma, né, seria mais ou menos essa posição aqui, né? No caso do violão, a gente teria as notas Fá sustenido, Dó, Fá sustenido, Dó, tá? Ou se a gente quiser trabalhar nas cordas, o violão tem 6 cordas, então a gente pode transpor essa posição para as outras, para mais 2 posicionamentos. Si, Fá, Si, Mi, e Mi, Si bemol, Mi bemol, Lá. Tá? Sendo que isso pode ser tentado também em todas as casas. Eu não recomendo fazer esse exercício na primeira casa do violão, tá? Vou dizer logo por quê. Eu recomendo a partir da terceira casa, tá certo? Mas o exercício que o Carlos Mejía propõe é justamente você manter essas notas sem produzir som, sem usar a mão direita, sem usar o arco, né? E a partir desse posicionamento, conservando os dedos bem arredondados, eu falei, tem uma videoaula aqui no meu canal, que eu uso inclusive uma maçã para a gente compreender o que é essa posição arredondada, né? Então mantenha a mão numa posição relaxada, arredondada, cada dedo numa casa, cada dedo numa corda e uma mínima pressão só para que os dedos sintam que eles estão tocando cordas, né? Que não é massa de pão, não é folha de papel, não é varal, não é arame de varal, não é nada, é cordas de um instrumento que tem uma determinada tensão. Procurem sentir essa tensão, né? Balançar essa corda, ter contato com essas cordas.
E aí fixar essa posição sem nenhuma tensão, simplesmente manter a mão parada. Daí a gente começa a fazer os exercícios de levantar dedo por dedo e percutir de maneira bastante delicada cada uma dessas notas. Quantas repetições? Ele começa falando de você ligar o metrônomo em um andamento bastante lento, 60, tá? E tocar em semínimas. 4 vezes, 8 vezes, 10 vezes, um tempo que a pessoa se sinta mais ou menos confortável, né? Até que a mão dá aquele recado assim, fala, tá bom, chega, né? Já entendi o exercício. Isso varia de pessoa para pessoa e de momento a momento. Tem momentos que a gente está com a cabeça mais acordada para fazer exercício, tem momentos que a gente está mais de saco cheio, você faz um pouquinho só exercício e já vai estudar as outras coisas da técnica diária, tá? Tem um vídeo aqui que eu estou prometendo para um dos usuários do canal a respeito de rotina de estudos. A gente vai entrar nisso depois, mas eu já estou respondendo parcialmente. Essa aqui é uma forma bastante interessante de começar a rotina diária de estudos. Vocês já estão imaginando que nós vamos fazer a mesma coisa com o dedo 2. Aí aqui é um movimento interessante, eu estou vendo pelo vídeo aqui o que pode ser evitado, né? É um gesto meio feio, mas a gente tem que tentar levantar esta falange o máximo que a gente conseguir, né? Porque este movimento é muito ruim, né? Este movimento, né? O que movimenta a falange, esta falange maior vem para fora e esta falange menor vem para dentro. Isso é um movimento que precisa ser evitado, né? Então, o movimento de abrir a mão, ele tem que ser acompanhado por todas as falanges, desde esta articulação até essa e essa. É tudo que abre, né? Então isso é um pouco mais complicado de fazer e às vezes esse princípio restringe um pouco o movimento. Mesmo que o movimento seja menor do que o que a gente gostaria, é importante fazer da maneira correta. A maneira correta de fazer o movimento é mais importante do que a amplitude deste movimento, por uma razão muito simples. E isso vem a orientação do Carlos Meckian, né, que tem 2 escolas só de instrumento, as boas e as ruins, e as boas são baseadas na fisiologia, né, da mão. A gente pode expandir esse arco com o tempo de prática, tá? Agora, se a gente força a barra da musculatura para ter essa amplitude de abertura, sem que tenha um desenvolvimento correto da musculatura e do tendão, a gente força o corpo a fazer coisas que não são ergonômicas, que não são adequadas a essa musculatura e esse nervo. Essa é a raiz de todos os problemas de lera, de tendinite, de distonia focal, todo tipo de zica que pode aparecer na técnica de um músico tem origem nessa forçação de barra, né? Para que a mão faça coisas que só se pode fazer quando você tem um tempo de prática, um tempo de experiência. Mas o princípio a gente tem que fazer de maneira correta. Então tentar não abrir fechando ao mesmo tempo, né? Quer dizer, não abrir uma falange e fechar a outra, tentar abrir todas as falanges, deixar o movimento bem alto, né? O dedo abre para fora e para cima, tá certo? E repetir isso o mesmo número de vezes que a gente fez com o dedo 1, tá? Fez, relaxa, descansa a mão. É muito importante esse descansar, né? Deixar a mão relaxada, voltar para a posição natural de descanso. Posiciona novamente a mão redonda, né, nas mesmas casas e faz a mesma coisa com o dedo 3. Eu tinha dito que o dedo 3 é um dedo que tem um pouco mais de dificuldade de abrir a falange da ponta, pois deixa isso acontecer de maneira mais natural, mesmo que a amplitude não seja muito grande, tá? Eu estou dando um exemplo aqui muito primário, vocês tomem cuidado para não copiar o que eu estou fazendo aqui, tá? Estou tentando fazer uma descrição do que eu estou sentindo, sem forçar essa amplitude aqui. Para mim, eu consigo ir até aqui, a partir daqui eu já começo a sentir uma certa força. Essa musculatura aqui é só banha mesmo, tá? Não pensem que isso aqui é tensão, não, porque não é. A mão está bem relaxada, está bem solta, tá? E você tem que tentar trabalhar nessa maneira para obter, então, a independência de uma ação muscular específica. O dedo 4, diferente do que muitas pessoas acreditam, não é um dedo difícil para fazer isso. Ele é um dedo mais solto e ele tem mais independência em relação ao resto da mão do que o dedo 3. Tá? O dedo 3 e o 2 tem mais dependência um em relação ao outro do que o dedo 4 em relação a todos os outros. Então o dedo 4 é um dedo que a gente consegue mais amplitude desse movimento. E é importante medir. Não se esqueçam do uso do metrônomo, tá? 60... Tentem acertar as notas, tá bem? Parece que é uma coisa meio secundária, né? Mas é importante a gente desenvolver toda essa musculatura aliada à flexibilidade, sendo preciso em relação a quais notas a gente quer atingir. A importância disso está explicitada no livro do Carlos Meckian, no capítulo que ele fala sobre memória muscular. Essa é a razão pela qual não adianta a gente fazer exercícios fora dos instrumentos musicais.
Atenção, alunos de conservatórios e universidades, que ficam aproveitando nas aulas de contraponto para fazer movimentos vagamente semelhantes aos movimentos que a gente utiliza no instrumento. Isso não adianta. É melhor vocês aproveitarem a aula de contraponto, harmonia, história da música, todas essas aulas para relaxar e deixar a musculatura quieta, descansando. O exercício ele tem que acontecer no instrumento, porque é o instrumento que vai informar a nós quanto de força fazer, como fazer, em que posicionamento específico fazer, tá? Essa é a vantagem de você ser violonista e já ter dado aula de história da música, né? Para os meus alunos violonistas de história da música, eu sempre eu arremessava algum objeto pérfuro cortante nos alunos que ficavam fazendo exercícios de violão fora do violão. Eu dizia para eles, isso não adianta nada, você só está desgastando a articulação e a mão não está aprendendo a como tocar violão. Você aprende a tocar violão fazendo exercícios no violão. Isso vale para todos os outros instrumentos, tá certo? Esse exercício, então, ele tem essa facilidade, porque a gente está tratando uma posição supostamente natural da mão, mas é preciso se lembrar de uma coisa. E aí vem aqui uma explicação muito importante a respeito das diferenças entre o que a gente tem que levar em consideração, das abordagens para o violino, para o piano, para o violão ou para os instrumentos entre si, né? A posição mais natural do violão é aquela que obedece a um tamanho médio dos dedos, né? Quer dizer, o dedo médio sempre chega primeiro, ele sempre é um pouco mais comprido do que os outros dedos, né? Então não faz nenhum mal a gente procurar, ao invés dessa posição, que vai me levar ao dedo 4 um pouco mais esticado e o dedo 2 um pouco mais contraído, eu transformar essa posição em alguma coisa um pouquinho mais natural. Se o dedo 4 é mais curto, ele pega uma nota mais baixa. O dedo 2 fica numa nota mais alta e o dedo 1 e 3, que tem um tamanho bem parecido, né? Se você for comparar, o dedo 1 e o dedo 3 têm tamanhos semelhantes. Veja na sua mão se isso acontece também, na maioria das mãos é assim. A gente tem eles posicionados em cordas próximas, em cordas vizinhas. Dó, Mi, Si, Mi, certo? Ou Dó, Fá sustenido, Lá, Mi. Esse é um posicionamento que estaria mais próximo do natural, tá? Vem da especificidade do violão, que é a gente tocar numa posição intermediária, né? Quer dizer, você não está com o braço esticado e o torque, né? Quer dizer, o movimento de supinação exagerado, né? Um movimento bastante acentuado de supinação que é exigido para a técnica violinística. Esse movimento de supinação é compensado com o estiramento dos dedos mais frágeis, né? Os dedos mais fracos. Por isso que a gente vê tanto violinista às vezes tocar com o dedo 4 e dedo 3 retos, completamente retos. É um princípio que a gente pode transpor para a técnica violonística com uma ressalva. Nós não estamos segurando o violão nessa posição. A posição do violão ela vem paralela, ligeiramente diagonal ao nosso corpo, a linha do ombro, e numa altura muito mais fácil de ser atingida do que esta, né? Quer dizer, a gente levanta menos o braço, enfim, as especificidades, né? Este exercício eu acho que tem bastante mais efetividade, né? Mesma sequência, mesmo andamento. Experimentem as duas formas, experimentem os dois acordes, tá? E deem um salve também para as nossas escolas violonísticas. O Abel Carlevaro sugere este outro acorde, né? Essa outra montagem, Si, Fá, Si, Mi, né? Então nós temos esse posicionamento que o Carlevaro também prevê, e esse posicionamento intermediário, onde os dedos obedecem a uma posição um pouco mais natural, né? Tem um outro acorde que eu vou sugerir também para vocês fazerem esse exercício de percussão, né, que é quase que inverte a relação entre o dedo 2 e o dedo 4, que é o nosso famoso Ré maior, né? Esse acorde de Ré maior aqui, ele mantém o dedo 4 numa posição mais esticada e o dedo 2 numa posição mais contraída. Eu sei que segundos atrás eu critiquei essa posição, mas a gente precisa estudar ela também, né? Eu não sou muito adepto a gente usar isso aqui, por exemplo, na primeira aula ou no começo do aquecimento, né? O aquecimento do violonista é uma coisa que tem que trazer a memória das primeiras aulas. A gente precisa se aquecer como iniciantes. O Instagram do Pepe Romero está aí para provar isso, né? Ele fala, todos os dias você tem que se reconectar com o instrumento. E ninguém se reconecta com o instrumento a partir de exercícios muito difíceis. Essa lenda, né, de acordar, escovar o dente e tocar a chaconne de Bach, ela tem prejudicado muitas pessoas. Todos os grandes concertistas e os grandes violonistas que eu conheci começam o trabalho do seu dia, né, fazendo exercícios muito simples. É que isso se desenvolve muito rápido para coisas realmente difíceis, que são aquilo que eles precisam tocar. Mas é preciso reservar um tempinho para fazer esses exercícios simples, né, e assim perceber o desenvolvimento da técnica como algo que acompanha o fluxo natural do desenvolvimento do próprio corpo. Força e flexibilidade se desenvolvendo ao mesmo tempo, tá? Essas são as escolas boas, as escolas baseadas na ergonomia.
Tem um outro conceito de escola instrumental que a gente tira um pouco de conversas que eu tenho tido aqui com minha esposa, que é pianista, que fez um curso com a professora Olga Kopilova a respeito da escola russa de piano, né? Ela tem uma concepção de escola bastante... parece vaga, tá? Mas na verdade ela é mais precisa e mais... Como é que eu vou dizer? Além da questão da precisão. Ela parece vaga, mas ela tem mais precisão e ela abarca conceitos musicais importantes também. E é aí que a gente percebe que falar em escola violinística, escola pianística, escola violonística, sem falar de repertório, é perda de tempo. Na ideia da escola russa, você tem alguns princípios que são tirados diretamente da ergonomia, mas você também tem um repertório base. Esse repertório que fornece os elementos principais do que a gente chama de escola russa de piano. O que a gente chama de escola francesa do piano é um conjunto também de princípios mais ou menos baseados na ergonomia, mas é também baseado em um outro tipo de repertório, em um outro tipo de expectativa estética. Isso é o que me deixa muito preocupado quando eu mostro um vídeo, às vezes, para um colega e a pessoa fala assim, nossa, olha o posicionamento da mão dele, ou olha como é que ele está colocando o polegar, olha o pulso reto, olha o polegar alto, o polegar reto, o polegar achatado. Será que a gente não escuta mais o que está sendo tocado e como está sendo tocado? O violão é um instrumento que tem um repertório extremamente diversificado. É preciso que a gente entenda as diferenças entre os instrumentistas. Por exemplo, Ida Prest e Andrés Segovia são violonistas superlativos. É claro que Ida Prest faleceu bastante jovem, né? Mas a gente tem outros violonistas que derivaram o seu trabalho da maneira dela segurar o violão, então a gente pode considerar a técnica dela como longeva, né? Mesmo que ela não tenha vivido o suficiente para demonstrar isso. Mas a principal diferença entre a técnica desses instrumentistas, Segovia e Ida Prest, né, era baseada no repertório que eles tocavam, ou na concepção musical que eles tinham. Ida Prest, em duo com seu marido Alexandre Lagoya, foi a primeira pessoa que utilizou o trinado, não sei se foi a primeira, tá? Mas assim, ostensivamente, o trinado em cordas duplas, para imitar o efeito do cravo em sonatas de Scarlatti. As sonatas de Scarlatti que Segovia tocava eram aquelas estritamente violonísticas, inclusive abolindo certos trinados porque não resultavam, o som não resultava em salas grandes. O tipo de ornamento que Segovia toca, que Segovia usa, por exemplo, na sonata K1 do Domenico Scarlatti, vocês podem procurar no YouTube, é um tipo de ornamento que foi transformado em um grupeto, porque o Segovia busca uma questão que está muito mais relacionada ao rendimento sonoro do violão. Ida Prest também está preocupada com isso, mas atingiu esse resultado de uma outra maneira, indo por um outro caminho, né? Percebam que a concepção estética do repertório, a concepção de música, é o que vai redefinir alguns elementos técnicos, tá? E é esse diálogo que eu não vejo acontecer muito nas escolas violonísticas e nos debates a respeito da técnica do violão. É verdade que no livro do Carlos Meckia também nós não temos uma grande profusão de comentários a respeito do repertório. Mas às vezes a ausência de um determinado assunto é uma pista de que ele é tácito. Quer dizer, todo mundo sabia qual era o repertório para o qual Carlos Meckia preparava seus alunos. Era basicamente o repertório padrão das orquestras sinfônicas e o repertório padrão do repertório solo de violino, que foi consagrado por violinistas como Jascha Heifetz ou Davy Oistrakh, que são violinistas extremamente diferentes, mas que trabalham baseados no mesmo repertório, tá? Então, eu queria realmente deixar para a finalização desse vídeo essa concepção de escolas, né? Eu concordo muito com esse livro, com o Carlos Meckia, de que existem basicamente só duas escolas de instrumentos, a boa e a ruim, né? A ruim é que é baseada em uma imitação, a ruim é que não funciona, que leva a princípios e fundamentos totalmente travados, que não ajuda o instrumento. Toda escola instrumental precisa ser excelente, precisa ser boa e precisa nutrir o instrumentista de todos os recursos que ele precisa para dominar a amplitude do seu repertório, tá? Mas dentre as escolas boas, a gente tem essas duas, as que são baseadas no funcionamento corporal e aquelas que são baseadas somente na imitação vaga de um instrumentista de excelência. Uma boa escola que é baseada na imitação de um instrumentista de excelência poderia ter sido a escola de Emílio Pujol, que é baseada na imitação dos fundamentos fornecidos por Francisco Tárrega. A leitura da Escola della Chitarra deixa antever uma admiração quase que metafísica, assim, pela maneira como Tárrega tocava. Mas Pujol vai além e consegue estabelecer alguns fundamentos interessantes, apesar dele não falar muito em ergonomia, mas os princípios de ergonomia estão lá, tá?
O problema é justamente esse, né? Que estão muito nas entrelinhas, está tão nas entrelinhas que se você perde esse fio da meada e começa a fazer o exercício dele sem esse aviso explícito de que você precisa respeitar a ergonomia, você pode ter problemas. É por isso que muita gente desiste de tocar a escola da guitarra, porque tem alguns exercícios lá que são simplesmente medonhos do ponto de vista ergonômico, e realmente a gente cai nesse problema. Então, se Tárrega fazia, eu vou fazer também. Se Jorge Cabaleiro faz, eu vou fazer também. Entende? E essas são as escolas que são baseadas em imitações imperfeitas daquilo que os grandes músicos fazem. Abel Carlevaro poderia ter sido uma dessas escolas, mas ele reembrulha totalmente os princípios do intérprete de referência dele, do Abel Carlevaro, para uma forma de pensar a técnica muito mais ergonômica e mais baseada no pensamento de um engenheiro, que era o que o Carlevaro era como formação de origem. Esse intérprete de excelência que serve de referência para a escola carlevariana é o próprio Segovia, com quem Abel Carlevaro estudou durante 7 anos. Tá? Então todos esses princípios, esses fundamentos, eles precisam orientar a nossa própria escola do violão. Né? É importante sempre discutir com o nosso professor ou professora quais são os fundamentos, quais são os princípios, quais são os problemas, sem muito medo de encher o saco desses orientadores, desses mestres. Porque as perguntas inteligentes formuladas pelos alunos muitas vezes motivam esses mestres, motivam a gente que dá aulas, né, a procurar o conhecimento de uma forma um pouco mais embasada. Um professor acomodado naquilo que ele sabe, um professor parado naquilo que ele aprendeu, é um professor que funciona como uma bicicleta parada, ela não para em pé. Dar aulas, ensinar música é como andar de bicicleta, você precisa estar em constante movimento. Senão, a ausência de movimento vai gerar um engessamento, né, que fará obrigatoriamente, a gente vai se deparar com situações para as quais a nossa formação não nos preparou. Essa reciclagem constante é o traço talvez mais importante do professor de música. Percebam esse traço nos professores de vocês e tentem ser, não vou dizer não obedientes, mas tentem se filiar a essas escolas para que vocês não percam nada de positivo que possa ser oferecido por elas. Um abraço grande para vocês, um feliz ano novo e um feliz 2022 que nós estamos precisando, né, que 2022 realmente compense essa doideira que foi o ano de 2021. E eu espero encontrar vocês com mais frequência nos vídeos que vem aí do canal Conversa de Violonista. Um abraço e até o próximo bate-papo.